Sejam bem-vindos ao Frame a Frame, o podcast de curtas da Rádio TV FAP. Eu sou Clara Ferla e a cada episódio a gente vai entrevistar alunos e ex-alunos, diretores e produtores de curtas aqui da FAP. Hoje o papo é sobre o Noturno, de Isabela Margoto e Gabriel Buozzi. Gente, muito obrigada pela presença, eu tô muito feliz de terem vocês aqui no estúdio hoje. Isa, você foi uma das diretoras e diretora de foto do Curta Noturno. Queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho de você. Bom, primeiramente, obrigada por terem me chamado. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. E, como você disse, eu sou Isabela Margoto e estou no processo agora de dirigir um curta. Fiz já essa uma direção do Noturno, que é o curta que a gente veio aqui falar sobre. E gosto mais da área de foto. Pretendo, assim, trabalhar mais com a área de direção de fotografia, tiro umas fotos por hobby e estou começando por aí. Que legal. A gente já vai voltar nesse outro curta que você está dirigindo, porque também é um projeto que eu tô super animada para ouvir sobre. Mas queria que você se apresentasse, Buozzi. Primeiramente, obrigada por estar aqui. Você foi o outro diretor dessa codireção. Queria que você desse algumas palavrinhas sobre você. Claro. Primeiramente, boa tarde. Prazer é todo meu estar aqui, ter chamado a gente. É uma grande honra poder estar aqui. Meu nome é Gabriel Buozzi, eu sou aluno do terceiro semestre de cinema. Co-dirigi o Noturno no segundo semestre e agora no terceiro semestre eu estou focando em outras coisas, em produção, em roteiro, que é o que eu estou me encontrando mais, mas legal. Vamos conversar sobre a experiência de dirigir depois. Sim, com certeza. Bom, então falando então de Noturno, ele é um curta sobre um jovem protagonista que é o Pedro, que ele tá ali com um vazio emocional e ele se joga em situações de grandes estímulos para tentar preencher esse vazio. Queria começar um pouco de vocês, queria que vocês contassem um pouco, né? Porque eu sei que esse roteiro, ele foi escrito a 4 cabeças ali, muitas mãos. Foi o grupo inicial, né? Que eram vocês dois, e o Enzo Magliari e o Felipe Romanelli. Queria que vocês contassem um pouco de como que é escrever um curta com tanta gente junta. Realmente esse curta ele não tem um roteirista só, foi algo bem em conjunto. Acho que se for para contar realmente a história completamente história longa. Vamos lá. A gente formou, né, o Quarteto Maravilha, assim que a gente sabia que a gente tinha que fazer esse curta. E acho que o que a gente partiu foi das nossas limitações, de não poder ter diálogo. Acho que foi daí que a gente partiu, né, de que histórias que a gente pode contar sem ficar muito forçado a não ter diálogo. Acho que as primeiras ideias que a gente teve foi muito relacionada a pessoas solitárias, né? Pessoas vivendo sozinhas. Acho que foi isso que a gente foi desenvolvendo. A gente pensou num músico. Sentimentos, eu acho que a gente começou... Sentimentos. Eu lembro que a a gente fez um negócio dos pombos, que eu queria seguindo uns pássaros até um parque. O Romanelli deu uma ideia dessa. Sim. Aí a gente pensou, como é que a gente vai fazer pombos? Não sabia. Então a gente não continuou com a ideia. Complicado. Mas aí a gente fez esse negócio de sentimentos, que passou para as pessoas solitárias. E aí a gente pensou também em outras ideias de um músico, eu acho, mas a gente não estava desenvolvendo muito. Aí a gente se reuniu, né, na casa da Margoto, e aí tanto o Enzo quanto o Romanelli deram uma ideia pra gente, que é algo pessoal, é baseado num amigo deles, então não vamos dar muitas informações, mas que era um personagem que se encaixava com o perfil que a gente acabou colocando pro Pedro. Então era quase uma ficção baseada em fatos reais, assim, você diria? Ou tipo numa experiência real? Elementos baseados nessa pessoa real, essa pessoa que parece ter muitos amigos, que tá sempre em festa, mas que tá sempre meio distante de alguma forma, sabe? Os laços são muito superficiais e a gente quis trabalhar em cima disso e aí a gente foi montando juntos. Aí eu escrevi um primeiro rascunho do roteiro, baseado no que a gente falou, aí a gente foi revisitando, a Margot também escreveu outros rascunhos. Que demais. Eu acho que não só sobre ele também, mas é uma experiência, eu acho que muito universal, assim. Todo Com mundo certeza. tem um pouco desse sentimento de, tipo, às vezes não pertencer ou tentar substituir algumas faltas por coisas que não realmente cobrem. Com certeza. Agora falando um pouco realmente dessas questões emocionais do Pedro, porque ele tá ali, né, mas às vezes parece que ele tá meio distante. Como vocês descreveriam esse vazio emocional do Pedro? Que tipo de vazio é esse, na visão dos roteiristas e diretores? Eu acho que pode ser um vazio causado por muitas coisas, mas o foco eu acho que não é sobre
o que causou esse vazio. Porque isso é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, mas todo mundo tem um pouco desse vazio, independentemente de por qual causa seja. Então, Sim, com certeza. Eu queria saber um pouco, Isa, você foi a única mulher do grupo, né? Tanto do começo até o final. Você acha que isso influenciou de algum jeito? Você acha que suas ideias vinham de um outro lugar por ter essas experiências pessoais diferentes? Ou você acha que foi uma coisa mais igual, assim? Não, com certeza influenciou, até porque são experiências muito diferentes, tipo, uma experiência de vida feminina e o que isso carrega com ela, tanto acho que afeta um pouco na sensibilidade e no olhar que tem sobre as coisas, não colocando uma acima da outra, mas são coisas, tipo, muito diferentes. Com certeza. Uma pessoa que tem uma vivência, tipo, sendo um homem do que uma pessoa que teve uma vivência sendo mulher. Então, isso às vezes acabava refletindo sobre alguns pontos que a gente discutia, de, tipo, visão, de como a gente enxerga os grupos e de como a gente enxerga as relações. Tiveram algumas discussões, assim, que eu sentia que, por ser a única mulher do grupo, era um pouco difícil. Imagino, com certeza. Também, né, desde o começo até o final. Mas, enfim. Eu já gostaria de adicionar que, assim, esse curta não teria saído sem a Margoto. Ela foi uma peça crucial, assim. Não, sem sempre nenhum que a de gente nós. for falar de parte criativa durante o processo inteiro, eu sempre vou acabar falando o nome dela. Não, e nenhum de nós, assim, tipo, realmente eu não consigo pensar sem uma das pessoas que fez eles. Não consigo imaginar como teria sido sem uma das pessoas. Deu pra entender, né? Sim, não dá pra imaginar. É um trabalho seria um realmente trabalho conjunto. completamente diferente. Poderia até sair, mas seria bem diferente. Não sairia como ele saiu. Não sairia como Sim. saiu. Imagino. E ele foi uma co-direção, né? Vocês acabaram dirigindo juntos. Quais as diferenças na prática de uma co-direção? Porque eu acho que às vezes a gente imagina, tem ali duas pessoas falando, isso sim, isso não. Mas como que vocês conseguiam essa dinâmica, assim? Vocês tinham bastante diálogo entre vocês dois? Algum ficou mais responsável por uma parte, outro por outra? Então, no início, até é engraçado, porque no início eu era o único diretor. Ela era só diretora de fotografia. Só que aí a gente foi pensando algumas coisas do curto, e até porque, já que a gente ficou muito tempo só nós quatro, né? A gente cometeu esse erro que a gente demorou para pegar os outros três dos cabeças. A Margot acabou fazendo até coisas a mais, desculpa, bati aqui. Acabou fazendo coisas a mais até do que ela devia. Então, pela essa participação dela, essa voracidade dela, por fazer o negócio, a gente achou muito justo promover ela também ao cargo de co-diretora. Então, no início ela não tinha esse título, por mais que ela estivesse participando. Mas eu diria que no set foi basicamente, mesmo que a gente ainda não tivesse definido isso 100%, já estava sendo uma co-direção, querendo ou não. E você, Isa? Não foi de uma forma muito convencional, de, tipo... Mas, isso que ele falou, tinham algumas funções que ainda não tinham sido definidas. E por uma questão de tempo mesmo, de, tipo, não dava pra deixar pra depois, eu acabei pegando elas e fazendo mesmo, e aí eu acabei meio que entrando, assim, a gente acabou decidindo que ia ser uma co-direção. Mas eu acho que funcionou muito bem, a gente conseguiu, tipo, dividir bem as tarefas. Com certeza. E, além de fazer a direção, você tava com a foto, né? Sim. Você mesma que tava como diretora de foto e câmera? Sim. Que legal! Porque foi uma das coisas que me chamou muita atenção, foi a hora que a gente tá ali na festa, né? E a gente vê o Pedro até quase que um contra-plongé, assim, meio de baixo. A gente acompanha, a gente se sente muito perto dele. Aí, isso foi uma decisão mais da fotografia, mais da decupagem, da direção. Como que vocês chegaram nisso? Porque realmente a gente se sente muito próximo do Pedro. E a gente se sente ali, né? Tiveram alguns aspectos que influenciaram nessa decisão. Eu acho que o primeiro deles era espaço e quantidade de pessoas. Então, não tinha como fazer uma coisa mais, tipo, aberta e pegando mais o espaço e, tipo, distante do Pedro. Tinha que ser uma coisa mais perto dele, uma coisa mais fechada. Porque a gente tinha um espaço médio, não era um espaço pequeno, Espaço ok. mas um espaço ok.
e pouca gente. Tipo, não dava pra fazer uma festa. Pouca gente? Tinha, tipo, o quê? Umas 10 pessoas? 10 pessoas. Era uma das perguntas, porque a gente olha e a gente se sente ali realmente, né, no meio daquela festa toda, muita música, muita bebida, muita dança, muita gente. Como que era essa festa na prática? Então tinham 10 pessoas, era uma festa de 10 gatos pingados que vocês fizeram Nossa. parecer um Lollapalooza? Então, não tinha nem música nessa tinha festa, pra música. você ter ideia. Caramba! Não tinha bebida nessa festa, Só na aguinha, só na Era aguinha. chá. só na água. Era chá. Era chá, pra era parecer chá bebida. com café, pra dar uma tonalidade mais tequila, assim. Sim. Então, assim, não tinha bebida, não tinha música. Era uma festa, assim, eu não gostaria de... Não é meu tipo Não de era uma festa. festa que você gostaria de estar. Mas aí, o que a gente falava era, tipo, a gente dava as instruções, basicamente, pra eles agirem, assim, como se estivessem numa festa. Uhum. Logicamente, tipo, instruindo bem e falando mais ou menos por onde ficar pra que as luzes ficassem boas, pra que o espaçamento... Então, assim, a gente ia dirigindo e falando. E... Bom, aí a gente teve que usar planos mais fechados. Uhum. O plano ainda era fazer com um gimbal, só que na hora deu errado. Nossa, e aí? Porque o meu gimbal quebrou. Tipo, o plate dele, que é a parte que encaixa na câmera, Uhum. quebrou. Então a gente falou Putz, assim, que não, vai ser na mão. droga. E acabou sendo melhor. Acabou saindo muito melhor, porque os movimentos da câmera, tipo, deu um toque a mais de, tipo... Naturalidade, né? Você se caos sente ali. também. É. Caos e Sim, desnorteamento, assim. com certeza. Independentemente de ter 10 alunos ou 50, 10 alunos ainda é bastante gente, eu acho que para um curta da FAP. Sim. E fiquei sabendo que bastante gente ele participou, né? Tanto de figuração, na produção. Vocês acham que é porque os alunos se identificaram com o tema? Vocês acham que eles acharam que era uma produção legal? Por que vocês acham que tanta gente quis fazer parte desse curta? Eu acho que foi um senso de comunidade, né? De um ajudar o outro. E também, de novo, a voracidade da Margot. Porque eu lembro até numa festa na sua casa, a festa de Halloween, que ela chegou assim, numa roda cheia de gente fumando palheiro. Vocês querem fazer figuração no nosso curta? ela foi fazendo propaganda e foi conseguindo juntar as pessoas, entendeu? E deu muito certo. Também créditos ao AD, o Felipe Saad, que ele usou muito bem o espaço, espalhou muito bem os figurantes, que aí deu a impressão realmente da festa bem cheia. Então, créditos pra ele, por isso. Que legal. Então, falando, né, continuando na festa em si, ela tem ali uma direção de arte que eu diria que é impecável. Que Sim. ali o Felipe Romanelli, ele fez um trabalho Muito. bom. E o Roma, ele não tá aqui, mas eu queria que vocês contassem um pouco o que é o trabalho de direção de arte. Então, no que implica ele e nesse curta específico, o que o Romanelli teve que fazer, assim, mais ou menos, pra criar essa festa. Então, já que a gente criou a história em conjunto, eu acho que as coisas meio que já se escreveram sozinhas, tanto em questão de foto quanto de arte, aí o pessoal já foi muito bem direcionado, já indo já com coisas em mente, sabe? Aí ele adora a questão de teoria das cores, essas coisas, então um negócio fortíssimo, assim, quando você repara, você não consegue desver. Então, também indo pra parte de foto, as luzes da festa, aí a gente vai pra simbologia, metáfora e tal, o que cada coisa significava. As luzes da festa eram rosa, né, e amarelo. O rosa significava o amor, o amarelo significava a alegria. Aí todos os figurantes, eles estavam de verde, que é a mistura, e o né, Pedro de azul. Isso, a mistura do amarelo com o azul. O amarelo sendo alegria, o azul sendo uma tristeza. Então são essas pessoas que estão atrás dessa alegria, que eles acham que está nessa festa, presente nessa festa, mas ainda tem uma tristeza que está presente neles, que meio que ronda eles, que está marcado neles. E o Pedro, para ele se destacar também, a tristeza dele está mais exacerbada, por isso que ele está vestindo só azul. Ele é o único na festa que está vestindo azul. Ele realmente tem um destaque. Acho que tem até a hora que ele tá ali na grama, que ele tá sentado. Eu achei muito legal como parece que a luz tá só nele. Ele tá brilhando. Sim, ele brilha. Ele tá brilhando. Eu acho que Noturno, ele tem uma coisa até um pouco de euforia, né? Essa coisa de festa. Pra mim, me remeteu muito à euforia, pessoalmente. Mas eu queria saber de vocês, acho que até talvez Isa por estar na foto. Quais foram algumas das referências pro Noturno?
Bom, eu acho que a principal referência foi... Meu, desculpa, mas sabe aquele filme? Eu não estou conseguindo lembrar o nome agora, mas é aquele cara que ele usa drogas e ele é, tipo, Que engolido. entra na privada? Isso! Calma. Trainspotting. 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 Tem uma Trainspotting. cena que, se você pegar ela, é muito parecida. Muito parecida, principalmente as cores, assim. Com a cena da festa do Noturno. Uhum. Que tem esse tom amarelado. Inclusive, eu usei muito como referência pra fazer coloração essa cena. Foi você que fez a coloração, então? Sim, sim. E o Enzo tava na montagem. O Enzo Isso. fez a montagem, sim. Excelentemente, Legal. inclusive. Mas essa foi a principal das referências. Que demais. Então, aproveitando esse gancho pro Enzo, ele tava, né, em todo esse projeto, esse processo inicial do roteiro, mas a montagem é uma coisa que tem que ser trabalhada muito com a direção, né? Porque, querendo ou não, eu acho que é ela que dá muito tom pro filme, porque se você fizer a montagem diferente, ela fica... a história vira outra. A montagem ficou mais na mão do Enzo? Vocês tiveram, tipo, influência sobre isso? Além da coloração, que também acho que tá junto, né? Ficou mais com vocês, com o Enzo? Então, o Enzo foi uma pessoa que soube muito bem, tipo, ouvir as coisas do grupo e ter um senso crítico, assim, e uma criatividade muito boa em cima da montagem. Então, assim, ele fez, mas juntando as visões de todos. Que E, assim, demais. ficou perfeito. Ficou do jeito que todo mundo imaginava. Que legal. É muito bom, né? Quando a gente tem que fazer esse trabalho em grupo e o grupo funciona, as funções funcionam. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que às vezes as dinâmicas no set elas não dão tão certo, né? Elas variam de projeto para projeto e pessoas para pessoas. Como vocês lidam com, às vezes, dinâmicas em set que não vão como planejado? Polêmico. Achei polêmico. Bom, eu acho que dinâmicas em set que não vão muito... Porque assim, a gente se planejou muito, né? É sempre importante se planejar e tal, impedir que esse tipo de coisa aconteça. Mas quando acontece, sempre acontece. A gente sabe que alguma Exato. coisa vai acontecer. Acho que a gente tem que aprender a lidar, né? Com paciência e Com pensar em planos certeza. B e coisas assim. Tipo, dentro do set, nesse dia, o set foi bem bom, né? Sim, atrasou um pouquinho no começo, depois deslanchou e foi. No set, não tiveram desentendimentos. Eu acho que a principal questão foi mais na pré-produção, que acho que as pessoas estavam em ritmos diferentes. E aí, teve um ou outro desentendimento, mas nada Porém. grave, foi tudo resolvido. Que bom, que bom. Não, porque sempre tem. Sempre tem, Eu sempre tem. diria que é quase que inevitável, porque sempre tem alguma coisa que sai ali do script. A gente tá aprendendo também, né? Acho que é uma Sim. coisa natural de se aprender. Exato. E a gente tá aprendendo, e detalhe, muitas vezes a gente não tem aula das funções que a gente tá tendo que fazer. Sim. Então, Sim. como que vocês, assim, pessoalmente lidam? Porque eu sei que aqui na FAP a gente só vai ter aula realmente de direção de foto, por exemplo, no terceiro semestre. Vocês acham que dá pra fazer todas essas funções mesmo sem ter tido aula antes? Fica mais difícil? Como que é? Porque produção, por exemplo, é bem no semestre, né? Uhum. Aí, como vocês diriam que funciona essa Olha, parte? é que é uma questão muito, muito exclusiva nessa questão, porque a Margot ela já tem uma experiência e tudo mais. Sim. Então, o Romanelli também com direção de arte. Então, então para eles, Cara. acho que não foi um grande desafio não ter tido a aula. Uhum. Em questão de produção e tal, o pessoal estava acompanhando, mas... Vamos não falar disso? Vamos não falar disso. Água. Tá bom. Ok. É difícil. foi Resumindo, difícil. é difícil. Resumindo, é é difícil. difícil. É difícil. Tá, eu imagino. Então, vou voltar um pouquinho, então, pra produção do curta. A gente sabe que aqui na FAP, né, a parte financeira de produzir um curta também é um grande desafio. E vocês chegaram a fazer, tipo, algum tipo de rifa, alguma coisa? Ou foi uma coisa que saiu mais do bolso de vocês? Como que ficou isso? Como que a gente fez? Eu nem lembro. Nossa, excelente pergunta. A gente...
Eu acho que a gente deve ter contribuído cada um com um pouco, foi isso, acho né? que a gente só dividiu entre os cabeças Não. mesmo. Ah, não, a gente fez lembrei. A gente fez um documento com cada coisa que cada pessoa pagava. Então, por exemplo, eu comprei uma coisa no Mercado Livre que precisava pagar. Aí eu botava lá no documento, escrevia o valor, botava o recibo e falava, pessoal, me paguem. aí Óbvio a que gente nessa, dividiu isso. algumas pessoas foram pagando, outras não. É, Tiveram acontece. uns prejuizinhos, mas sempre acontece. Em geral, foi tudo pago, pelo menos pela minha parte, eu paguei todo mundo. Ah, que bom. Uhum. Bom, Eu é isso acho que importa, a maioria gente das se pessoas preocupa pagou por todo nós. mundo. Que bom, que bom. E em quantas diárias vocês chegaram a fazer isso, assim? Porque, né, isso influencia quantos dias a gente tem de locação, quantos dias de comida. Porque até, né, comida é um custo, é uma coisa que na FAP, ainda mais, a gente vai evoluindo, né? Quando a gente chega lá no TCC, a gente tem o catering, tem as comidas, tem de restaurante. E acho que quanto mais baixos os semestres, é tipo, mais a gente que vai fazendo tudo isso, né? Então, voltando pra pergunta. Me empolguei aqui. Esqueci a pergunta, repete, por favor, que você falou. Quantas diárias? Quantas diárias? Então, na teoria uma, mas a gente teve que regravar uma cena, então foram 2. A gente fez a primeira diária, e aí no dia seguinte mesmo, quando eu fui, ou acho que no mesmo dia, talvez, quando eu fui colorir as coisas, que eu percebi que a primeira cena, que é a do banheiro, Ah, cena do Kisserman tomando banho. Tanto a Tomando primeira cena banho. quanto a última. a primeira e a última, elas foram gravadas juntas, né? Ah, Porque tá. é o mesmo ambiente, enfim. Sim. Tinha saído muito esquisita. Tipo, tava Puts. feio. Eu colori aquilo e pra mim, assim, o que eu acho, pelo menos, é que os primeiros segundos de um curta são impactantes, ou devem Com ser. certeza. Sim. Então, assim, se eu faço um negócio feio logo de cara, as pessoas, sabe, não vão prestar tanta atenção ou dar um valor. aquele primeiro, é um né? baque, é o primeiro. É o uou. baque. Mas aí eu cheguei, colori lá e eu vi, nossa, tá feio. Putz. Tava feio. E aí eu entrei em desespero, eu entrei em pânico nessa noite. Eu comecei a ligar pra todo mundo, eu fiquei desesperada. E eu não sabia o que fazer. Eu tentei colorir de várias formas, mas não era questão de colorir, era uma questão Era de, tipo, o que gravou a iluminação tava esquisita. Iluminação, né? E aí não tem muito o que fazer. Eu tentei fazer o que eu conseguia e não deu certo. E aí eu falei, gente, vamos fazer uma segunda diária. Todo mundo achou que eu tava maluca. Talvez eu estivesse um pouco, mas aí eu dei meus pulos e consegui com que... Eu ia fazer uma figuração num curta que o Pedro, né, o Kisterman, que é o nosso ator, tava, acho que dirigindo, não tenho certeza, mas... Nossa, ele tava dirigindo, você ia fazer eu ia figuração. fazer figuração pra ele. E onde que foi essa outra diária? Foi num rooftop, assim, aqui, por aqui perto. Tá. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, Pedro, eu sei que talvez seja pedir demais, mas se tiver algum jeito, eu vou te agradecer eternamente. A gente conseguiria regravar, tipo, uma cena, uma coisa super rápida, menos de uma hora, sabe? Assim, muito vapt-vupt. Vamos fazer isso. Logo depois do seu negócio, se você conseguir, vem pra minha casa, a gente regrava uma coisa com equipe, tipo, bem menor. E sorte, assim, que foi a cena do banheiro, que só tem uma pessoa. Imagina se fosse a cena da festa. Com certeza. E aí eu chamei ele e ele falou, não, beleza, topo. E aí acontece que nesse curta, né, que eu fui fazer figuração, era num rooftop. E tinha um sol. Muito forte. Sol. Forte. E aí, a gente passou a tarde inteira fazendo as coisas lá. E ele de camisa. Por isso que ele tá com a marquinha da camisa. Deu pra perceber? Sim. Pois é. E você não sabe como tava antes de colorir. Aí a gente chegou na casa, ele tirou a camisa, né, pra gravar a cena. Não fui só eu e ele. Fui eu, ele e o Saad, que era o AD. Uhum. Não lembro se foi mais alguém. Eu acho que talvez tenha ido mais alguém. Se foi mais alguém, Guido não desculpa, foi tá? também? O Guido não foi? O Guido foi. Foi, né? O Guido foi. Pra ajudar. Mas nem Eu não era tenho nossa certeza. equipe, ele Eu acho que foi. Tinha mais alguém. Tinha acho que foi o Enfim. Guido. Gente, mas de qualquer jeito, uma marquinha de camisa parece super natural. Eu só achei que ele vivia na praia. É que tava muito forte. Isso, o que vocês viram foi depois da coloração, o máximo que eu consegui tirar do vermelho. Nossa, tava Mas vermelho. tava vermelho. Meu Deus. No curta, se você for ver, se você for reparar, dá pra ver uma marquinha. Mas é uma...
coisa só de diferença de cor, de tipo... um branco pra um pouco mais bronzeado. Aham. Quanto tempo levou pra fazer essa coloração? Nossa, eu tive que... Essa aí, no geral, assim. A coloração no geral... alguns dias, porque eu faço rápido. Porque uma vez que eu sento... Eu tava meio sem nada pra fazer. Aham. Eu sentei e fiz tudo de uma vez. Caramba. Mas aí a gente teve que tirar vermelho. Muito vermelho. Muito, 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 Nossa. muito, muito vermelho. Gente, Tava... e você faz primeiro a montagem e depois a coloração ou primeiro a coloração e depois a montagem? Eu colori primeiro tudo e depois eu passei pro Enzo. Mesmo que não ia usar? É que a gente tava usando, acho que editores diferentes, eu não lembro Ah, tá. exatamente. Mas aí eu salvei os arquivos e mandei pra ele separado, cada um colorido. Gente, que trampo! Pois é. Mas deu certo. E a cena Então, do banho é desafiadora, porque assim, Sim. o banheiro era do tamanho dessa mesa. realmente era. Tinha que botar a Caramba! câmera, os refletores, você teve que filmar e ficar segurando né? Uma Sim, luz. sim, sim. Eu não cabia lá Não, dentro tava quando a um gente gravou perigo. originalmente. Tava um Teve que perigo falar pra eletrônico. turma, né? Fica Tava um perigo pelado. eletrônico É por porque tomada. água, né? Tomada, tudo Bafo lá isso. E o banho. dentro, Não, e o banho quente. foi frio. É. Coitado do nosso ator. Mas, enfim. Nossa. a Não gente- tinha água quente na sua casa? Tinha, só que, pô, os equipamentos, né? Se subir a fumaça, entendeu? Pode vapor, prejudicar. tal. É verdade. Aí, coitado, teve que ficar pelado. Pelado não, né? Sem camisa. De novo, seminu, de seminu, novo isso, seminu. produção. É Não uma... basta 2 curtas com Ele Kiss tem essa na mesma tendência de sala. ficar pelado nos Então, curtas Tem que ele ficar faz. os dois pelados. Então, perguntando do Kisserman, a gente teve ele aqui no estúdio semana passada. Sim. E como foi pra vocês? Por que vocês chegaram no Kisserman? Porque a gente, né, o Gabriel Baracho estava contando de como pra ele foi um papel que ele escreveu pro Kiss. E vocês já escreveram pensando nele? Vocês escreveram pensando em alguma pessoa específica? Vocês fizeram um processo de casting? Como que vocês definiram o ator? Não, a gente não escreveu pensando nele nem nada. Mas eu acho que um dos primeiros nomes que a gente pensou de forma concreta, acho que foi o dele. Porque a gente estava pensando em perfis de pessoas que a gente queria. Mas eu acho que pessoa que a gente falou, se eu não me engano, foi ele, uma das primeiras. A gente já foi atrás dele. Que legal. E ele já aceitou, já topou. E deu super certo. Que demais. Não, ele é realmente um ator incrível. Muito bom. Uhum. Foi Muito excelente trabalhar com ele. Sim. Que Muito bom saber. Teve alguma coisa no backstage, além dessa diária, dessa marca de camisa que aconteceu, assim? Tipo, algum fun fact, um segredo, um spoiler dos bastidores? Teve vocês cozinhando macarrão. Um balde desse tamanho de Não, macarrão. no final da diária tava tudo errado. O diretor tava batendo claquete, o AD tava no som, o diretor de arte tava fazendo macarrão, tava tudo no contrário. Segundo semestre. Pois é. É exatamente isso. Eu acho que, pessoalmente, eu até acho legal como, às vezes, tem essa mistura de funções, assim. Porque a gente E o macarrão sabe que a tava uma gente se delícia, ajuda. tá? Tava Ficou gostoso. Bom, ficou bom, o pessoal mandou bem. Diretor e cozinheiro. E cozinheiro. Onde já se viu? Nunca vi. Só- Muito... Isso na Não é pra tem. qualquer um, não é. Pra qualquer um. Não é. Voltando, então, pro Noturno. Ele foi feito, né, no final do ano passado. E não faz muito tempo. Vocês têm algum plano de inscrever ele em festival, alguma coisa assim? A gente botou ele no Letterboxd, né? Agora em festival, a gente conversou um pouco, mas acho que a gente não Vai tá deixar indo ele atrás aqui de dentro. verdade. Que legal. Então, Isa, quero voltar então pro que você pegou lá no começo. Eu sei que você vai dirigir agora um curta, que é o Faíscas. Estou muito animada. O que você pode contar pra gente desse projeto? Bom, vai ser um curta, basicamente, sobre... Vou dar uma breve sinopse. Manda bala. Uma garota, que chama Laís, ela vai pra uma festa, conhece esse cara chamado Pedro. Eles conversam, eles têm um momento de intimidade ali. E depois, no momento futuro, quando eles se reencontram, o Pedro não se lembra dela. Ou seja, isso pra ele não tinha significado nada. E eu acho que isso é um reflexo de como as relações atualmente elas têm se aproximado cada vez mais a relações que a gente tem com objetos, onde tudo se consegue muito facilmente, da mesma forma que é descartado. Então, basicamente é sobre isso. E agora eu vou fazer direção. Dessa vez vai ser a minha primeira vez dirigindo, assim, sozinha.
Tô animada, tô um pouco sobrecarregada, honestamente, mas vai ser bom, vai ser gostoso. Eu acho que vai ser uma experiência legal e espero que seja, acima de tudo, uma experiência legal pra todo mundo que fizer parte. Com certeza. Uma coisa mais, sabe, fluida e respeitando, assim, muito cada área, porque agora que a gente já sabe trabalhar melhor em grupo, respeitar muito bem cada função e a criatividade também das funções e liberdade criativa. Então, acho que vai ser interessante trabalhar com isso. Vai ser incrível. Eu tô muito animada pra ver esse curta. E Buozzi, eu sei que você também vai estar participando desse curta. Você vai estar fazendo a produção. E queria saber o que você tá esperando dessa mudança de papel. Não sei se você tem experiência com produção ou não, mas conta pra gente. Eu já fiz algumas produções por fora, aqui ainda não. Então vai ser uma primeira experiência aqui, mas já tive algumas experiências, sei que tem que cozinhar de novo, lavar louça, aquelas coisas de agora cinema. é o trabalho da produção mesmo. Agora a produção vai estar aí. Mas eu sei que vai ser incrível, vai ser muito legal, tô empolgado para trabalhar com a Margot de novo. Ai, gente, que legal. O nosso tempo ele tá acabando, mas eu queria, do fundo do meu coração, agradecer vocês por terem vindo. Foi muito especial, gostei muito de saber desse backstage do Noturno. Queridos que estão do outro lado da câmera, lembrando que vocês podem acompanhar os projetos futuros da Isa Margotto no Instagram, @isalenses. E Buozzi, você não tem redes sociais, então como a gente pode te encontrar, de acompanhar os seus projetos? Eu sou um fantasma virtual. Pode me procurar no YouTube e tô tendo planos de fazer um Instagram, então fiquem atentos. Oba! Gente, não deixem de seguir também o Instagram da rádio, @Rádio TV FAP, e o Instagram do nosso podcast, @FrameAFramePod. Por hoje é isso, um beijo, muito obrigada e até o próximo Frame a Frame.